começar aqui com a nossa primeirinha questão muito boa. O que ela fala pra gente? Urgência emocional é o título. Bom, quando a gente está fazendo a prova de linguagens, é tudo que a gente sabe que a gente tem que fazer. A gente vai ler o enunciado, depois de ler o enunciado, a gente vai ler o texto e depois a gente vai ler as alternativas, tá? Beleza. Vamos lá, vamos ler o enunciado? Nesse texto de opinião, as marcas linguísticas revelam uma situação de extensa e de pouca formalidade, o que se evidencia-se pelo... Então, a gente tem que procurar alguma coisa, galera, que evidencia que esse texto é de pouca formalidade. O que evidencia que esse texto é de pouca formalidade? José, o que é distenso? Distenso, galera, é algo, tipo assim, alongado. Por exemplo, distensão muscular, você alongou demais o músculo. Aqui uma situação distensa pode ser uma situação mais solta, uma situação mais leve, né? Por quê? Quando a gente fala principalmente de pouca formalidade, uma variação linguística, quando a gente fala de um caráter mais formal, uma linguagem mais culta, a gente fala que essa é uma linguagem que afasta as pessoas, né? Quando a gente fala de uma linguagem mais informal, uma linguagem coloquial, essa é uma linguagem que aproxima as pessoas. Beleza? Então vamos lá, vamos ler esse texto juntos? Se tudo é para ontem, se a vida engata uma primeira e sai em disparada... olha só, já começou aqui, ó. Se a vida engata uma primeira e sai disparada. Isso aí é algo que teria num texto formal? Vamos deixar isso aqui marcado. Legal, gostei. Se não há mais tempo para paradas estratégicas, caímos fatalmente no vício de querer que os amores sejam igualmente resolvidos num átimo de segundo. Temos pressa para ouvir, eu te amo. Não vemos a hora que fiquem estabelecidas as regras de convívios. Somos namorados, ficantes, casados, amantes. Urgência emocional, uma cilada. Associamos diversas palavras ao amor. Paixão, romance, sexo, adrenalina, palpitação. Esquecemos, no entanto, da palavra que viabiliza esse sentimento. Paciência. Amor sem paciência não vinga. Amor não pode ser mastigado, engolido com emergência. Olha só. Amor não pode ser mastigado, engolido com emergência. Isso aqui parece uma metáfora também, né? Interessante, parece mais uma marca aí de informalidade. Conforme desesperada. É uma refeição que pode durar uma vida. Galera, esse é uma refeição que pode durar uma vida configura uma hipérbole. Mas agora eu pergunto para vocês. Essa hipérbole aqui, hipérbole é uma marca de informalidade, pessoal? Hipérbole é uma marca de informalidade? Não. Ué, como assim, José? Como assim? Hipérbole é figura de linguagem, como que não é marca de informalidade? Galera, não é. Olha, ele correu desesperadamente. Poderia estar numa notícia de jornal? Poderia. Então é formal. Ele correu desesperadamente é um aumentativo, né, da forma que ele correu. De certa forma, isso é uma hipérbole. Tá? Então, convidei todo mundo para minha festa. Isso também é uma hipérbole. Hipérbole sempre que dá aquela ideia de exagero. Né? Eu convidei todo mundo para minha festa. Você convidou todo mundo? Não convidou todo mundo. Então, isso é uma hipérbole. Show? Beleza. Então, identificamos duas coisas que são informais. Essa aqui, ó, se a vida engata uma primeira e sai disparada, que eu já identifico aqui que é uma metáfora, né? Que é uma metáfora, tá? Porque é como se a vida tivesse engatado uma primeira e saísse disparada. Tá comparando implicitamente a vida com o carro, né? Tu engata primeiro no carro e sai disparado. Essa daqui, ó, amor não pode ser mastigado e engolido com emergência, que compara aí implicitamente o amor com uma comida, né? Então, eu identifico essas duas situações que caracterizam esse texto como informal, né? Então vamos lá. O que evidencia essa informalidade? A impessoalização, galera, a impessoalização não evidencia uma pouca formalidade, muito pelo contrário, né? Se evidencia-se uma formalidade, não é verdade? Porque, por exemplo, quando eu sou impessoal, significa que eu estou livre de subjetividade, significa que eu estou livre de opinião. Por exemplo, quando a gente trata de uma reportagem ou de uma notícia, tá? Reportagem ou uma notícia, que são gêneros informativos, eles tendem e deveriam ser impessoais. Por exemplo, uma notícia não pode ter subjetividade, uma notícia não pode ter juízo de valor, não pode ter crítica. Quando eu falo crítica, muito cuidado, não é crítica de, esse cara é ruim, esse policial é... Não é nada disso. Crítica não é só falar mal. Crítica também pode falar bem. Então, por exemplo, o filme que saiu na Netflix é bom. Isso é uma crítica. Por quê? É bom. Tá, qual o parâmetro dele ser bom? Quem que definiu que ele é bom? Isso não é um fato, é uma opinião. Entende? Ou então, é uma trama maravilhosa. Quem definiu que é maravilhosa? Quem definiu que a trama é maravilhosa? Isso não é um fato, isso é uma opinião. Entendeu? Então, isso é a gente ser pessoal, ter a pessoalidade. A impessoalização é a não opinião. É você não ser pessoal, não ser subjetivo. É objetividade e ponto. E a objetividade é no caráter formal. Tudo bem?
Então não pode ser a letra A. Construção de uma atmosfera de urgência, como em palavras como pressa. Galera, a gente pode ter textos formais tendo atmosfera de urgência. Por exemplo, no mundo do direito, quando a gente, por exemplo, tem um advogado que está associando uma pessoa, está defendendo uma pessoa que, por exemplo, a pessoa está em situação de vulnerabilidade, ele pode mandar para o juiz pedindo urgência para análise daquele caso, porque a pessoa está em uma situação insalubre. Ô juiz, tem que analisar agora, porque senão essa pessoa vai morrer, saca? Então, não é porque está construindo uma atmosfera de urgência que a gente caracteriza esse texto como informal. Até porque um advogado nunca iria mandar para um juiz um texto informal, sabe? Então não pode ser a letra B, beleza? Agora, letra C. Repetição de uma determinada estrutura sintática, como em se é para outra. Galera, o se, ele serve para o quê? O se, ele serve para formular hipóteses. Vocês lembram daquela questão que a gente fez lá atrás, do que ele falou, que aconteceria se o meteoro caísse na Terra? Ele falou assim, se caísse na Terra, e se ele tivesse vindo, aí aconteceria isso, isso, isso. Se acontecesse isso, 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 aí a gente ia ser extinto. Vocês lembram disso? Tinha várias, o quê? Se, várias formulações estáticas de se, várias estruturas estáticas de se. Aquilo era um texto informal? Não. Aquilo era um texto informativo, era um texto objetivo. Então, eu construir hipóteses, construir possibilidades, não é uma situação de pouca formalidade, tá? Não pode ser a letra C. Tudo bem? Agora a letra D. ênfase no emprego da hipérbole, como em uma refeição que pode durar uma vida, emprego de metáforas, como minha vida engata uma primeira e sai disparada. Muitas pessoas ficaram em dúvida entre essas duas, tá? Ficaram em dúvida entre essas duas. Só que, galera, é o que eu falei com vocês, hipérbole não é característica de informalidade, porque existem textos que têm, sim, hipérbole e são formais. Inclusive também, né, no mundo de direito, no mundo, sei lá, da engenharia, qualquer mundo aí você tem um texto que pode ter uma hipérbole e tenha um texto formal. Por exemplo, eu posso fazer um artigo de opinião falando quão difícil é uma prova de cálculo 3. Posso fazer. Vai ser um texto informal? Não, mas eu posso usar a hipérbole. Tipo, a prova é dificílima, é muito difícil. Eu vou estar o quê? Exagerando, né? E mesmo assim vai ser um texto formal. Tudo bem? Então a hipérbole não caracteriza como uma situação informal. Como essa questão, ela falou um pouco de pouca formalidade, marca linguística, eu vou revisar um pouco de variação linguística com vocês. Seguinte, quando a gente fala de língua, galera, olha só, galera, o Enem gosta muito de trabalhar com a gente sobre variação linguística, tá? Sobre variação linguística. E como a gente fala de uma variação linguística, a gente tem 4 principais variações linguísticas. Quais são essas 4 principais variações linguísticas? Olha só. Quais são essas 4 principais variações linguísticas, galera? Olha, a gente tem a variação, que ela pode ser a variação histórica. Beleza? Pode ser a variação histórica. Pode ser a variação também social. E pode ser a variação também regional. E pode ser a variação situacional. Beleza? Então temos essas 4. Histórica, social, regional e situacional. Olha só, o que caracteriza uma variação histórica para a gente? Uma variação histórica é aquela variação que vem por meio da história mesmo. Então, por exemplo, você, vos, messe, tá? Quando a gente fala de uma variação histórica, a gente está falando, por exemplo, do você, que veio do vos, messe, tá? Que veio do vos, messe. Então, é a variação linguística que vai ocorrendo ao longo da história, tudo bem? Agora, quando a gente fala de uma variação social, é justamente uma variação que pode ser popular, tá? É uma variação que ela pode ser culta, ou uma variação que ela pode ser técnica, tá? Técnica. Quando a gente fala, por exemplo, de uma variação mais culta, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de uma variação mais culta, como, sei lá, eu falar, Vossa Senhoria poderia responder a minha mensagem, tá? Quando eu falo dessa forma, eu estou falando de uma forma formal. E essa forma tende a afastar as pessoas. Quando a gente fala de regional, o que é uma mudança regional? Regional é basicamente uma mudança do Rio de Janeiro para São Paulo. Tá? Rio de Janeiro para São Paulo, por exemplo, a gente fala muito você, São Paulo pode falar muito tu. Então é uma variação regional. Tem vários dialetos diferentes, beleza? Cada dialeto. Então, Rio de Janeiro pode falar aqui, cria, né? São Paulo pode falar assim, não sei, um dialeto do São Paulo, um dialeto do Nordeste, por exemplo, dialeto do Sul, tem o bar, né? Bar.
aquele dialeto do sul. Show? Situacional depende da situação que você está. Então, por exemplo, se você for um advogado, você vai na forma situacional falar formal com o juiz. Mas não faz sentido você, por exemplo, ser um advogado e falar formal com o seu amigo. Tá? Isso é situacional. Beleza? Show? Então nós temos essas principais aí variações linguísticas. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.